Bom dia, boa tarde, boa noite. Entrada para a realização de um sonho. É isso que os futuros policiais federais leem quando chegam à academia de polícia, e foi isso que coroou a história do meu entrevistado de hoje. Inspirado pela mãe, que é uma servidora pública exemplar, ele escolheu fazer concurso também. Sempre quis ser policial, mas acabou fazendo medicina. Em uma reviravolta, no curso de medicina, trabalhou no IML e se reapaixonou pela resolução de crimes. Bastou se formar para investir todas as fichas no antigo sonho. Hoje, Francisco Helmer é perito da Polícia Federal, aprovado em primeiro lugar no último concurso, professor de medicina legal, e é com muita alegria que digo que ele foi aluno do Gran Cursos Online. Então vamos hoje a essa conversa que vai te inspirar, vai te motivar a ser imparável e alcançar os seus sonhos. Francisco, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Boa noite, Gabriel. Como eu falei, eu que agradeço a oportunidade de estar aí, compartilhar a história com outras pessoas que estão nessa luta, buscando o cargo público dos sonhos. Antes de iniciarmos aqui, quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações para receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, uma nova entrevista para você. Então, deixa aqui o seu like e assine o nosso canal. Francisco, vamos começar com sua primeira inspiração. Como era para você ver a sua mãe sendo servidora? Como isso te motivou a seguir esse caminho? Então, essa foi a grande inspiração para eu ser servidor público, sem dúvidas. Minha mãe, ela sempre foi servidora pública e eu via ela exercendo a profissão dela com muita dedicação e muito carinho. Às vezes fazendo mais do que ela precisava. E eu via ela fazendo aquilo e via que ela estava fazendo por lucro. Ela estava fazendo pelo senso de responsabilidade dela, querendo contribuir. E isso impactava muitas pessoas e foi basicamente o que me motivou. Eu via com muita nobreza o serviço público. Então eu queria poder fazer para a sociedade aquilo que minha mãe fazia, essa foi a minha inspiração. E de onde veio esse desejo de ser policial, especificamente? Esse desejo, ele na verdade vem desde sempre. Não teve um momento assim que eu falei, agora eu quero ser policial. Teve um momento, como até falei no depoimento, né? Quando eu tinha 18 anos, saiu o edital, de acabar de formar no ensino médio, e saiu o edital para o concurso da Polícia Civil do meu estado, do Espírito Santo. E é um concurso para nível médio, né? E eu comecei a estudar para a prova, peguei alguns materiais. Só que, apesar da vontade de passar no concurso, ser policial ali, eu reparei que não era o momento ainda para eu fazer isso. Estava na hora de eu focar na minha graduação e depois, talvez, voltar para esse sonho. E aí, mais uma vez, inspirado pela minha mãe, né? Minha mãe era da área da saúde, era técnica de laboratório na unidade de saúde que a gente trabalhava. Aí eu resolvi fazer medicina. Estudei também um tempo ali, passei no vestibular na Federal do Espírito Santo. Só que, cara, eu entrei no curso, fui fazendo, eles sempre falam assim, que você vai passar pela matéria e a área vai escolher você. E eu passei pelo curso todo e não me identifiquei. Vi que não era o que eu queria para mim. O único momento que eu me identifiquei foi quando eu fiz esse estágio no IML, que aí eu conheci os médicos legistas, que eram policiais, é uma função policial, né? Mas que usavam a ciência, o conhecimento que eu tinha adquirido ali durante a faculdade, para resolução de crimes. Então, eu olhei para aquilo e falei, cara, isso é que eu consigo casar aquela vocação, aquele desejo que eu tinha lá com 18 anos, com a área que eu escolhi para me graduar. E foi aí que eu resolvi me dedicar e entrar de cabeça nessa carreira policial. Se você tinha esse sonho de ser policial, por que então escolheu a medicina como curso da graduação e não outro que já te daria um curso superior e depois te permitiria fazer esses concursos que exigem esse diploma? Eu escolhi a medicina porque, para mim, assim, ser policial era uma coisa muito distante.
para mim era uma coisa que eu tinha dúvida se eu tinha vocação mesmo, sabe? Eu achava que você passar no concurso para a polícia, eu achava que passar no concurso seria uma coisa muito difícil, muito inalcançável. E, por outro lado, a inspiração da minha mãe foi muito forte também. Eu tinha essa dúvida, eu tinha esse receio, eu meio que abri mão, abandonei no primeiro momento ali, e ver minha mãe atuando na área da saúde, dando assistência às pessoas, cuidando, também era uma coisa que me motivava. Então eu fui por esse caminho para depois descobrir que não era bem por ali, que minha vocação mesmo estava na carreira policial. E no fim das contas acabou que foi um ciclo, né? Eu comecei a estudar para o curso da polícia, desisti, fiz o curso de medicina, para no final voltar para o mesmo lugar, estudando para o curso da polícia. Como é que foi a sua preparação para esse concurso? Minha preparação é engraçado assim que as pessoas me perguntam, elas acham que eu já tinha uma naturalidade para. Eu já comecei bem a minha preparação, mas não foi bem assim. Minha preparação, na verdade, ela começou mal. Eu peguei alguns. É porque, na verdade, eu comecei estudando para o concurso da Polícia Civil. Então, eu conheci alguns médicos no IMR e eles me falaram: olha, vai ter um concurso da Polícia Civil. E aí eu estudo aí que você passa. Aí tá bom, vou estudar. Aí eu peguei alguns materiais com os colegas, que também estudavam para concurso, e comecei a estudar por aqueles materiais. Comecei, inclusive, bem devagar. Na época eu fazia ainda o estágio, os últimos 2 anos de medicina é um estágio, que eles chamam de internato. E esse estágio é bem puxado, às vezes é 60 horas semanais, então, ou até mais. Então eu comecei conciliando da maneira que eu podia, estudando ali, eu estudava 2 horas no sábado, 2 horas no domingo. Era o que dava. E aí, à medida que o estágio foi me permitindo, eu fui estudando mais, segunda, quarta e sexta, todo dia, mais horas, 4 horas. Só que ainda assim, fazendo as questões, eu via que, principalmente nesses concursos mais difíceis, eu não estava tendo um resultado tão bom. E aí foi o momento que eu decidi que eu precisava fazer um upgrade na minha preparação. Então, foi o momento que eu encontrei o GRAM, eu busquei no mercado os cursos que existiam, e no GRAM eu encontrei a melhor oportunidade, eu digo, porque, primeiro que ali eu vi os melhores professores, os professores mais tops na preparação para concurso. Então, mesmo estando no Espírito Santo, que é uma cidade pequena, eu tinha paridade de armas com qualquer um de qualquer lugar do Brasil. E, além disso, o GRAM, por ser online, eu acho que ele me dava um diferencial. Porque, primeiro, ele me permitia estudar a quantidade de horas e no horário que eu quisesse. Então, às vezes, você vai para um curso presencial, aí o aluno tem 4 horas de curso, lá ele quer, só que naquele dia ele está animado, ele quer estudar 6, mas não tem como ele pode revisar, né? Mas ele não vai conseguir consumir mais conteúdo. Né? Então, sendo online o GRAM, eu consegui estudar quando eu aguentasse. Eu estudava muito de madrugada. Às vezes, na verdade, a maioria das vezes eu varava a madrugada estudando, sempre que eu podia, porque é um horário que ninguém te incomoda, você tem pouca distração, pouca interrupção, e aquilo ali fazia eu render muito estudo. E segunda vantagem do GRAM Online que eu vejo é que você pode estar no ritmo que você quer. Então, na aula, você fica muitas vezes preso ao ritmo do professor, que está ali dando um ritmo mais devagar, porque tem alunos que demoram para acompanhar. Eu não, eu acelerava a aula em 1,5 vezes, 2,5 vezes, e eu consegui, então, eu creio, né, otimizar meu tempo de estudo em relação aos outros candidatos que às vezes não conseguiam aperfeiçoar tanto o estudo. Eu acho que esse foi um grande diferencial. E outra coisa importante foi a metodologia de estudo que eu utilizei, porque o concurso, eu costumo falar, para quem me pergunta, é como se fosse uma corrida. Você não começa a corrida já no seu velocidade máxima, você vai aquecendo aos poucos, igual eu fiz, e à medida que você vai ganhando experiência, você vai acelerando, vai intensificando o estudo. Então, você tem que otimizar essa corrida. Se você ficar correndo em círculos, alguém vem e te passa. Então, você tem que
fazer o seu estudo valer, o seu tempo valer. E para isso, eu tinha uma metodologia até muito parecida com o que o Fernando Mesquita, do Graham prega. Eu fazia um estudo ativo, isso é, a aula ali não é Netflix, né? Você não dá o play e desliga o cérebro. Você tem que estar acompanhando o que o professor está falando e, de preferência, fazendo seu material de revisão durante a aula. Porque isso vai tornando seu estudo mais ativo, vai melhorando a sua absorção. Depois que eu fazia meu primeiro material de revisão, eu fazia questões, ia num banco de questões, fazia questões específicas para aquele cargo que eu estava fazendo, para aquela instituição, para aquela banca, e só quando eu esgotava essas opções eu fazia para as demais bancas. E aí você começa a ver o que a banca cobra. E a banca, ela cobra aquilo que as pessoas erram, e as pessoas erram sempre as mesmas coisas, então você vai vendo que são sempre as mesmas pegadinhas. E aí você descobre esses pontos chaves, e você volta no seu material de revisão e seleciona, grifa aqueles pontos chaves. Então você vai fazendo um resumo do resumo. O resumo ele não é estático, a cada revisão que você faz, ele evolui o material de revisão. Ele evolui, de forma que na primeira vez que você estuda, seu estudo você está numa fase de confusão com a matéria. Então, ali o seu material vai ser muito prolixo ainda. E aí, com as revisões, alguns conceitos que no começo eram muito difíceis, ficam tão internalizados que você pode deixar eles mais sucintos. E seu resumo vai ficando cada vez menor e, de preferência, para que eu pudesse aprimorar meu resumo, eu fazia ele no computador. Ele ficaria editável, né? E, de preferência, eu tentava cada vez mais deixar ele visual. Então, eu usava tabulações, esquemas, cores, enfim, grifos, tudo que eu pudesse deixar ele da forma que eu passasse o olho por ele e conseguisse revisar ele o mais rápido possível, também na tentativa de otimizar o tempo. Eu acho que acho que esses são os pontos chaves assim, que eu considero que foi importante na minha preparação. Quando você fez a prova, você tinha um sentimento de que não foi tão bem assim, né? Inclusive, depois foi olhando as notas, aí foi vendo, mas ele não teve nota maior do que eu, ele também não, tá certo isso, aí depois acabou que você não encontrou ninguém com a nota mais alta do que a sua. Como é que foi esse processo aí nessa fase objetiva? Eu acho que, assim, todo mundo vai para a prova muito inseguro. Todo mundo fala, eu vou ficar nervoso no dia da prova. Todo mundo fica. Ninguém, depois de estudar tanto, vai confiante. Então, você fala para as pessoas, me falaram, né? Falaram assim, 2 vagas você não vai passar. Bem, mas eu tenho que tentar. Então, eu também fui achando que eu poderia muito bem não passar. E aí tem aquela história que eu também contei no depoimento lá, para quem viu, que eu fiz a prova, quando cheguei na sala da prova, do lado estava o meu professor. Na hora que eu vi ele, o cara sabia muito, o cara era muito experiente. Eu falei assim, eu não vou ficar na frente dele. Então, uma vaga é dele. Eu vou ter que brigar pela outra. Eu fiz a prova, bem nervoso, assim, foi bem cansativa a prova. E, no final, eu saí com a impressão de que eu não tinha ido tão bem. Na hora que eu fui entregar o gabarito para fiscal, geralmente as pessoas não marcam todas as questões do SESC, porque porque uma errada dá uma certa, né? Então as pessoas deixam algumas em branco. Mas eu fui tudo nada. Para mim não faz diferença ficar em 10º, ficar em 20º, eu quero ficar dentro do número de vagas. Então eu arrisquei. Ela até olhou para mim, você marcou tudo, eu falei, marquei. E aí eu fui para casa sabendo que eu tinha feito aquela doideira ali, em casa, assim. Consciência, né? Mas tinha arriscado um pouco. E chegou em casa, saiu o gabarito, aí eu falei, vou corrigir. Quando eu comecei a corrigir, eu olhei, assim, essa questão que dá para ter acertado, e errando um monte de questão que eu tinha certeza, e na hora que eu fui somar, eu vi que eu tinha tirado -1. Aí, assim, minha reação foi até rir de nervoso, sabe? Falei, concurso não é para mim. Eu vou desistir, sei lá, vou fazer outra coisa. Aquele pensamento que eu tinha lá no começo, né? Que você tem que ser muito bom para passar no concurso policial. Até pela parte física também. Só que aí eu fui descobrir que o espelho do gabarito estava errado.
Então, as questões não estavam batendo, elas não estavam alinhadas. Por isso que minha nota foi aleatória ali, foi -1. E aí, quando eu comecei a corrigir certo, eu vi que eu tinha tirado uma nota mais ou menos competitiva. Mas ainda achava que ia ter gente muito melhor que eu. E aí foi por isso que foi até engraçado mesmo quando eu corrigi, que saiu o resultado. E aí, justamente, o resultado ele não sai com a ordem, né, com a colocação. Ele sai só seu nome e a nota que você tirou. E aí eu falei assim, bom, eu quero saber a quantas posições eu fiquei das duas vagas, eu vou ver minha nota, vou procurar pessoas com a nota maior que a minha e vou descobrir minha colocação. E aí eu falei, comecei primeiro. Esse não, não. Quando chegou no final, não tinha ninguém com a nota maior que a minha. Aí a ficha não caiu. Eu olhei para minha mãe e falei, mãe, eu não encontrei ninguém com nota maior que a minha. Será que eu passei em primeiro? Aí ela, meu filho, acho que você passou em primeiro mesmo. E a ficha demorou muito para cair. Demorou muito tempo. Aí depois veio outra fase, né, que foi a parte física. E você estava preocupado em não conseguir, não estava treinando tanto, né, talvez como gostaria. Como é que foi esse ponto específico? Pois é, a parte física era outra coisa que me fazia pensar que o concurso policial não era para mim. Nunca fui sedentário, mas os índices da PF são relativamente puxados em comparação aos concursos, né? Eu treinei bastante, mas comecei a treinar bem antes, justamente porque eu sabia que eu teria um pouco de dificuldade. Mas o que mais me pegava era a barra. Porque os índices da PF, se você não é sedentário, você treinando, eu creio que todo mundo consiga bater. Mas a barra para mim era muito difícil. Eu sempre tive muita dificuldade na barra. Eu corria bem, eu nadava bem, mas a barra era muito difícil. E aí, quando eu comecei a treinar, uns 9 meses antes, eu não fazia uma barra. Então, eu treinava na barra e ficava parado. Eu não saía do lugar. E aí, eu comprei uma barrinha de porta, coloquei no corredor da minha casa e eu figurava nela religiosamente, dia sim, dia não, dia sim, dia não. E aos poucos ali eu fui melhorando na barra. Chegou na véspera da prova, eu estava fazendo 7 barras. Chegou no dia lá, eu estava nervoso pra caramba. Assim, acho que quando eu já fiquei mais nervoso, eu fui assinar meu nome, saiu um garrancho, sabe? Nem dava para reconhecer minha assinatura. Aí eu fui pra barra, primeiro exercício. Quando eu pendurei lá, eu não sei da onde, veio uma força, veio uma adrenalina. Não porque eu treinei pra caramba. Mas na hora eu fiz com uma facilidade, eu fui fazendo ali, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A minha noiva, que estava na grade, né? Vendo, e ela estava um pouco longe. Ela falou para mim depois: eu não reconheci você, porque você nunca fez 10 barras. Então eu achei que não era você. E na verdade ali eu até talvez aguentava mais e parei para não gastar energia para natação e tal. Eu sabia que aquele índice ali já estava ótimo para mim. Mas foi isso aí, no TAF foi uma adrenalina, assim, uma força que eu não sei explicar de onde veio. E depois, quando finalizou, aí passou a parte do psicológica, e quando finalmente você viu que tinha terminado, como é que foi a sensação? Pois é, o concurso policial é muito longo, né? Foi 1 ano de concurso, para cada etapa você tem receio de cair. Mesmo que seja uma besteira, mesmo que você sabe que não está devendo nada, igual o exame médico. Então eu tinha muito medo do psicotécnico, não conhecia a prova. E aí, o momento que a ficha caiu mesmo, que eu falei, agora eu venci todas as etapas, foi quando eu saí do psicotécnico. Aí eu saí, dei aquela respirada, mandei mensagem para minha mãe, falei assim, mãe, foi 1 ano de luta, agora a sorte está lançada. E quando saiu o resultado psicotécnico, aí que a ficha caiu de verdade, e que aí eu comecei já a sonhar, me imaginar e me preparar para a próxima etapa, que é a Academia Nacional de Polícia, aqui no Brasil, que é o curso de formação, né? Como é que foi a sensação quando você viu aquela famosa placa, né? Que todo mundo que quer ser policial federal sonha em ver. Pois é, aquela placa, né, eu acho que ela concretiza bem assim o que é essa luta, no momento que você começa a estudar, até todas as etapas do concurso,
é isso, né? Entrada para a realização de um sonho. Então a placa ela te põe o pé no chão, ela fala assim, ó, você está aqui para realizar o seu sonho. Ao mesmo tempo, uma recompensa e uma motivação porque você vai enfrentar ali na academia. Então, mesmo quando eu já estava fazendo o curso, saí, voltava, aquela placa era muito importante, com certeza. Havia aí depois já na polícia ali, né, nos treinos, vocês tinham uma prática de cantar, puxar canções ali, gritos de guerra, né, gritos militares, vamos dizer assim. Cada um puxava um e você tinha um que era bastante pessoal, né, porque infelizmente sua mãe faleceu, depois, pouco tempo depois aí de quando você entrou. Você poderia contar para a gente como é que era essa canção? Então, teve essa infelicidade, a minha mãe faleceu um pouco depois do concurso, ela não me viu formar, né, mas assim, ela teve a alegria, pelo menos, de me ver passar no concurso, na prova escrita. E aí, quando eu cheguei lá na academia, eu vou ser sincero, eu até estava um pouco sentido ainda com isso, então, assim, foi um pouco difícil, né, conciliar o estresse da academia ali, com essa perda. E aí eu lembro que teve um colega que chegou para mim e falou assim, cara, aproveita aqui, sabe, vive isso, você tem que, não fica aqui sofrendo, seja um sofredor, seja um vibrador. E daí eu comecei a puxar as canções militares, que é isso, quando a gente está correndo, alguém da tropa puxa, a tropa repete, aquilo ali vai motivando o pessoal na corrida. E aí eu conheci essa Charlie Mike. Quando eu era pequeno, minha mãe sempre dizia que eu devia dar valor a tudo que ela fazia. Mas o tempo foi passando e isso de mim não saía. Foi num dia especial que eu fui embora para a polícia. Olha, mamãe, hoje eu tô aqui. Eu disse que a senhora ia se orgulhar de mim. Carrego no meu peito um símbolo sem igual. Seu filho se tornou policial federal. Francisco, qual a última dica você deixaria, o último conselho para quem quer passar no concurso público neste ano, para quem talvez busque por isso, mas não só por isso, como outros cargos, e acha que não consegue, está desmotivado, já acelerou um pouco, perdeu o ritmo, agora que vai recomeçar, qual é o seu conselho essencial para essa pessoa? A maior dificuldade que eu noto das pessoas que me procuraram para perguntar, para pedir uma dica, é que elas sentem justamente que elas não têm a situação perfeita para passar, que elas não conseguem estudar a mesma coisa que o fulano estuda, que elas não têm a mesma capacidade de aprender. E o que eu falo é o seguinte, cara, dá o seu máximo. E não compara o seu máximo com o máximo de fulano, porque você também não sabe as condições dele. Dá o seu máximo, porque no dia quando você chegar lá na prova, se você não passar, você vai ter a consciência limpa. Você vai falar, eu fiz o meu máximo. E o resultado é consequência, é fatalidade, tem muito a ver com a sorte também, no dia da prova, as coisas não caem. Então, o que eu diria para as pessoas é para elas não se limitarem, não colocarem mecanismos de defesa, não colocarem empecilhos, sabe, não desistir antes de tentar. Se eu tivesse ouvido quem falou que eu não ia passar, eu realmente não queria passar. Então, coloca o máximo de energia, o máximo de vontade que você pode e entrega o resultado para eles. Muito obrigado, Francisco, pela participação aqui. Ficamos muito felizes com o seu resultado. Sempre bom ver um aluno que conseguiu chegar lá. Claro que o mérito é 100% seu, mas ficamos felizes que, de alguma forma, nem com uma orientação, um conteúdo, uma dica, alguma direção, a gente contribuiu para esta caminhada tão bonita que vai ajudar tantas pessoas também ao longo do caminho. E agradeço a você que nos acompanha hoje, está aqui conosco neste momento. Deixe seu like, deixe seu comentário, ative as notificações. E eu convido você a assistir ao vídeo que vamos rodar aqui em seguida, que é o depoimento que o Francisco gravou, que já foi mencionado aqui. É bastante emocionante, tenho certeza de que você vai gostar. Então, espero um pouquinho, assista este vídeo também, que vai rodar logo em seguida. Até mais, fique com Deus. Meu nome é Francisco Elmer,
tenho 27 anos, fui aprovado em primeiro lugar no último concurso para perito da Polícia Federal. Eu nasci no interior do Espírito Santo, uma cidadezinha pequena, em Baixo Condu. Minha história no concurso público começa com a maior inspiração para ser servidor público minha, que foi minha mãe. Minha mãe, ela era uma pessoa simples, ela era técnica de laboratório na unidade de saúde do bairro onde a gente morava. Os pacientes adoravam minha mãe, justamente porque ela levava o trabalho com muita seriedade e muita dedicação. Então isso foi minha maior inspiração para querer ser servidor público. Aí minha história na carreira policial, ela começa quando eu tinha mais ou menos 18 anos. Eu tinha acabado de formar no ensino médio e surgiu um concurso para agente de polícia civil, um cargo de nível médio da Polícia Civil do meu estado, do Espírito Santo. No meio desse estudo, assim, eu mal comecei, eu reparei que não era o momento correto para eu estudar, que era hora de eu focar na minha graduação. Então, ao invés de estudar para o concurso, eu resolvi estudar para o vestibular. E aí eu tinha que escolher a área que eu ia fazer. De novo, eu me inspirei na minha mãe, que era da área da saúde, quis fazer medicina. Estudei, alguns meses ali faltavam para o vestibular, passei na Federal do Espírito Santo para medicina. O curso foi passando, né, e eu fui passando pelas matérias e eu fui vendo que eu não me identificava com nenhuma área da medicina. Foi aí que eu conheci a área de medicina legal e isso me chamou a atenção de novo. Então, no final do curso, eu comecei a estudar de novo para as carreiras policiais, dessa vez como médico legista. E começaram a falar assim, vai ter um concurso da Polícia Federal, vai ter um concurso da Polícia Federal. Eu nem imaginava fazer o concurso da Polícia Federal. Eu falava, não, eu não tenho capacidade de passar, só pessoas muito fora do comum que vão passar nesse concurso. Saiu o edital e eu falei assim, caramba, tenho que estudar mais um pouco, tenho que me dedicar para a Polícia Federal para tentar ela também. Mas meu foco é Polícia Civil, eu falava assim, meu foco é Polícia Civil. Só que, cara, quando eu fui ver, eu só estudava para a Polícia Federal, assim. Eu ficava até receoso de falar para as pessoas, porque tem essa pressão, né? As pessoas dão opiniões. E teve familiares meus que eu falei assim, tem um concurso aí para médico da Polícia Federal, tô estudando. Aí eles perguntaram assim, quantas vagas? Aí eu falava, 2. 2 você não vai passar, então? Pode ser, mas assim, eu tenho que tentar, né? Tenho que fazer o meu melhor e no dia lá, se não passar, paciência, fatalidade. No começo, eu comecei estudando materiais que um outro colega concurseiro me arrumou. Tava achando que essa preparação tava boa. Só que o concurso da Polícia Federal é um concurso muito mais intenso, um concurso de alto nível. E aí eu senti que eu precisava de alguma coisa a mais. Foi aí que eu comecei a pesquisar os cursos que tinha no mercado. E o curso do GRAN Online me chamou muita atenção justamente por ser um curso online. Então isso me dava liberdade de estudar no ritmo que eu quisesse, no horário que eu quisesse, sem ter que ficar preso aí numa aula presencial. Eu conseguia acelerar os vídeos e impor um ritmo maior. Esse eu senti que era o principal diferencial do GRAN Online para mim. E quando eu assinei o GRAN, que eu comecei a ver as aulas, aí eu vi que eu estava estudando completamente errado, assim, porque eu não estava estudando focado na banca, que era uma banca super difícil, que era a CESP, né, hoje o Sebrasp. E os professores do GRAN não, eles têm uma abordagem, professor Aragonê, professor Clayton, eles têm uma abordagem muito direcionada para a banca CESP. Então as questões da CESP, que antes para mim eram questões difíceis, de repente eu comecei a matar aquelas questões e entender a banca e as questões se tornaram fáceis. Quando chegou na prova, eu sentei lá na sala, eu olhei para o lado, tava um professor meu de medicina legal, que é a parte específica. E eu falei, cara, são 2 vagas. Uma, eu não vou ficar na frente dele, então assim, uma é dele. Tem que fazer de tudo para ficar no segundo lugar. Já foi uma prova com bastante pressão. E eu fui um dos últimos a entregar a prova. Quando eu fui entregar a prova para fiscal, que ela olhou para a prova e falou assim, ué, mas você marcou tudo? Porque no CESP uma errada anula uma certa, então as pessoas costumam não marcar. Eu falei, marquei tudo. Cheguei em casa com um sentimento assim de que eu tinha ido mais ou menos, não tinha ido tão bem. E logo depois saiu o gabarito oficial, e eu fui corrigir minha prova. Quando eu fui corrigindo ali, eu fui olhando assim, caramba, errando um monte de questão que eu achei que tinha acertado. E quando eu calculei minha nota, eu tinha tirado -1. E aí eu desisti, falei, cara, sei lá, eu vou ver se eu tento o concurso da Polícia Civil, não sei se eu continuo. Mas na verdade o espelho do gabarito estava errado.
e eu fui aprovado em primeiro lugar e vim trabalhar na capital federal. E o resultado ele não sai a colocação, ele sai suas notas em cada prova e a somatória no final. Falei assim, vou ver minha nota e vou ver quem tem a nota maior que eu. E eu fui, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui... E fui até o final, quando cheguei, eu olhei pra minha mãe assim e falei, mãe, não achei ninguém com a nota maior que a minha. Será que eu fui em primeiro lugar, mãe? Aí ela, acho que você foi em primeiro lugar, filho. E aí eu liguei pra minha noiva, então, né? E falei, cara, acho que eu passei em primeiro lugar na Polícia Federal. Não caiu a ficha, sabe? Não tava acreditando ainda. Muito tempo ficou sem cair a ficha, porque eu sempre pensei assim, calma, tem mais uma etapa, tem o teste físico. O concurso policial, ele não termina na prova escrita. Depois dela, ainda tem outros desafios. Um deles é o TAF, e o teste que eu mais tinha dificuldade era esse daqui. Quando eu comecei a treinar, eu não fazia nenhuma. E aí chegou lá no dia, aí eu comecei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu lembro que minha noiva, ela tava do lado de fora do lugar do TAF, na grade, e ela até falou assim, quando você foi lá, eu achei que não era você. E assim, não sei da onde veio aquela força pra fazer 10 barras lá na hora, sabe? Foi totalmente na adrenalina. Psicotécnico era uma fase que eu tinha um pouco de receio dela também. Eu lembro que quando eu saí do psicotécnico, eu mandei uma mensagem pra minha mãe assim, mãe, foi um ano de batalha, mas acabou. Aí eu lembro que eu fiquei aguardando esse último resultado, aí eu peguei o celular, saiu, aí o coração deu aquela disparada. Aí quando eu fui ver, meu nome tava lá, que eu tinha passado naquela etapa, no psicotécnico, sabe? Acho que foi esse momento que a ficha caiu, que eu pensei, agora eu tenho que começar a me preparar pro curso de formação. E aí a gente veio pra Brasília, e era um sentimento, tipo assim, eu nunca me imaginei saindo de Vitória. E aí eu fui a gente ficou aqui uns 2 dias e eu fui pra academia pra fazer a matrícula lá e começar o curso de formação. Eu lembro que quando você chega na academia, tem uma placa, que ela é até famosa, entre os concurseiros que querem fazer Polícia Federal, que é uma placa assim, entrada para alunos para a realização de um sonho. Quando teve a formatura, que o pessoal da minha família veio, foi bastante comemoração, mas teve o lado ruim, né, que mamãe não estava aqui no curso de formação. Porque ela faleceu pouco depois que eu passei na polícia. Então essa foi a última alegria que eu dei pra ela, sabe? E aí eu lembro que eu fui para o aeroporto buscar meu pai e a porta do desembarque ficava abrindo e fechando e eu ficava imaginando mamãe saindo daquela porta, sabe? Que ela não estava ali para ver essa realização. Daí vem até aquela parte da música, né? Porque mesmo quando eu já estava no curso de formação e eu pensava nisso, que ela não estava lá para eu ligar, para falar com ela, mãe, tô conseguindo, mãe, isso. Imaginava que de algum lugar ela estivesse vendo aquilo, sabe? Quando a gente corria, alguém da tropa puxa a Charlie Mike, que a gente fala canção militar, para os outros cantarem. E aí eu puxava uma Charlie Mike que era assim, quando eu era pequeno, minha mãe sempre dizia que eu devia dar valor a tudo que ela fazia. Mas o tempo foi passando, isso de mim não saía. Foi num dia especial que eu fui embora pra polícia. Olha, mamãe, hoje eu tô aqui. Eu disse que a senhora ia se orgulhar de mim. Carrego no meu peito um símbolo sem igual, seu filho se tornou policial federal. Meu nome é Francisco Elmer, tenho 27 anos, fui aprovado em primeiro lugar no último concurso para perito da Polícia Federal e eu sou GRAN e todo mundo pode.